aqui, né? Ai, até parece. Vê? Quem é que chega atrasado? Quem que falta? Mas pessoa, eu estava exatamente elogiando. Quem que falta? Eu falei exatamente isso, Gi. Eu falei, como você está aqui, tudo dará certo. Foi isso que eu disse. Gente, o homem está sempre errado, repararam? O homem está sempre... Até quando elogia, está errado, né? Que isso. Então vamos lá. Missão dos espíritos. Não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça, e que, novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores, ides pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido, bem ou mal, suas missões e suportado suas provas terrestres. Não mais vos assusteis, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Os verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois escolhidos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Convosco estão os espíritos elevados. Pai de bondade infinita, Jesus, nosso mestre, nosso guia, Joana de Ângeles e sua falange de espíritos benfeitores, agradecemos novamente essa oportunidade de estarmos aqui, reunidos em Teu nome, para aprendermos um pouco mais dos Teus ensinamentos. Agradecemos também, Senhor, por tantas bênçãos que são derramadas sobre nós todos os dias. E ainda assim Te pedimos que estenda Suas mãos sobre nós, despertando nossas mentes e nossas consciências, para que possamos interiorizar verdadeiramente os Teus ensinamentos e que possamos a cada dia dar mais um passo em direção ao Teu coração. Sê conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, graças a Deus. A gente, então, hoje vai de verdade falar de ciúme, né? Porque semana passada... Eu não estava aqui, aí o que aconteceu? A gente deu uma desfocada, né? Porque vamos fazer o percurso lógico de novo para lembrar. Nós começamos vendo na semana passada que muitas pessoas acham que o ciúme é uma coisa boa para o relacionamento, tudo bem? Que o ciúme é uma coisa boa para o relacionamento, que o ciúme dá uma pimentada, tem aquela coisa toda. Nós vimos algumas frases, discutimos isso, chegamos à conclusão de que desequilíbrio é desequilíbrio, não tem essa. Então, ciúme não é bom para nenhum relacionamento. Porém, para entender a gênese do ciúme, a gente precisa entender a evolução psicológica de como é que o indivíduo vai se comportando ao longo da vida, e nós chegamos a ver que, na verdade, isso, analogicamente falando, se compara à própria evolução do indivíduo na condição de espírito, porque nós vimos que quando a gente está bem pequenininho, criancinha, bebezinho, a gente começa não identificando, não fazendo diferença entre eu e o exterior, né? Não há essa consciência da unidade. Depois, a gente toma consciência, mas a gente projeta em pai e mãe o que é certo, o que é errado, o que eu quero. Na verdade, eu não quero nada, quem quer são meu pai e minha mãe por mim, eu sou fruto das escolhas que eles fazem, né? E depois a gente vai abstratizando isso. A gente chegou à conclusão, então, de que no terceiro momento, a gente ainda continua projetando em alguém os nossos desejos, só que a gente amplia. Aí a gente vai buscando não apenas outras pessoas, como também coisas abstratas, como a própria religião, que é norte de orientação do que é certo, do que é errado e tal. E aí vem a quarta fase, que nem todo mundo chega. Muitos ficam na terceira fase, porque não saem dessa coisa de alguém dizer para ele o que ele tem de fazer, né? E aí a gente viu que o ideal é que a gente chegue à quarta fase, pelo menos, porque na quarta fase a gente assume, nós somos aqueles que desejamos, porque nós sabemos que aquilo é certo. E quem não chega a esta fase, não tem essa noção de identidade, muito facilmente descamba por comportamentos equivocados, entre eles o ciúme. Então a gente fez essa trajetória para entender o comportamento do ciumento, só que a gente parou ali, porque não deu tempo. Foi isso. Oi, amor.
Pode, é bem rápido até. Tá bom, é bem rápido até. Se você pega um espírito mais evoluído, alguém que tenha consciência de dever, muitas vezes ele sente um arrastamento inevitável para a realização de algumas tarefas. E se você pergunta assim, mas por que você vai? É o quê? É medo de fulano, de Beltrano, que vão te criticar? É medo de você não cumprir com a sua tarefa, porque quando você desencarnar, você vai sofrer as consequências? É medo de quê? É o que te carrega, o que te empurra para frente? Eu sei que eu tenho que fazer. Então, quando, de alguma forma, você encontra pessoas com uma consciência tamanha que, já não projetando em alguma coisa que diga ou dite o que ele tem que fazer, mas aquela consciência plena, com clareza, de que tal coisa me cabe, porque me cabe, quem faz isso com desprendimento, com leveza, sem cobranças, de maneira natural, provavelmente está neste campo da independência, da consciência de que tal coisa deve ser feita, não é porque haverá sanções, ela deve ser feita porque tem que ser feita, e aquilo me cabe. Isso, mas ela ainda tem um olhar mais egóico, sabe? Ela ainda tem uma questão egóica muito forte para dizer assim, eu sei que eu tenho que fazer e tal, mas ainda tem muito o discurso do eu. Aquele que chega à quinta fase, e o que a gente está dizendo aqui está em Joana de Ângeles, no livro Psicologia da Gratidão, ela coloca que quem chega a esta quinta fase tem consciência de que não é por ela, é porque ele é uma peça numa grande engrenagem que é produzida por Deus, e que a partir desse contexto a gente tira um pouco essa identidade do eu e a gente compreende a identidade coletiva, a gente sai bastante desse inconsciente coletivo que dita as coisas que são como são e tal, e a gente passa a projetar em Deus o norte das nossas opções, dos nossos valores, dos nossos comportamentos. Isso, então a gente passa a integrar o todo. Nesse momento em que a gente integra de maneira dinâmica, Francisco tinha tanto isso, mas tinha tanto isso, que ele tinha dificuldade de matar uma formiga, porque ele reconhecia em todos os seres da criação a sua função. Entende? Então, assim, não é só porque eu tenho um papel, é porque é como Deus previu as coisas, eu tenho uma identidade com o todo. Essa quinta fase é para pouca gente ainda nesse planeta. Mas a quarta, você ainda consegue um espírito responsável, tá? Pronto. Ainda bem que você avisou, né? O pessoal estava meio tenso. Já estava tenso. Boa tarde, meninos. Pronto, contextualizei. Então, vamos lá. Eu acho que esse sentimento que ele está falando, eu vejo muito quando a gente vê esses filmes e a gente começa a ver o planeta dentro de um sistema solar, dentro de uma galáxia, enfim, sabendo que tem vários universos, várias galáxias, a gente vê que a gente é tão pequeno e briga, se aborrece por coisas também menores ainda, né? Enfim, não dá importância ao que é o verdadeiro, né? O que é real. Então, como é que funciona o mecanismo do ciúme? O espírito inquieto e insatisfeito não consegue desenvolver em profundidade a estima por si mesmo e permanece em deplorável situação de infância psicológica. Mesmo quando atinge a idade adulta, as suas reações ainda são de insegurança e de capricho, caracterizando as dificuldades que tem para um ajustamento equilibrado no contexto social. Na verdade, a culpa encontra-se viva no seu íntimo e ele não consegue compreendê-la a fim de libertar-se. O mecanismo que encontra para alcançar relativo equilíbrio é ocultar a própria culpa, que permanece no seu inconsciente, na forma de desconfiança do outro, que é um mecanismo de transferência, assim experimentando tormentos e desajustes, já que a gênese do problema não está resolvida. Então, quem tem ciúme sofre muito. Não é? Sofre mesmo. Alguém quer desabafar, gente? Não? A gente também não está falando só de ciúme num relacionamento, né? Tem gente que tem ciúme também de tudo, né? Coisas. A gente até, alguém chegou a dizer isso até, né? Tem gente que tem ciúme de coisa, né?
Mas pegaram a minha roupa, daquele escândalo, porque pegaram a roupa dele, que aquela roupa é dele, não pode, né? Ciúme, Isso é de Aí nem homem, fala de né? carro, que homem tem negócio com carro, né? O meu carro não lava 4 meses. Você vê como é que eu tenho ciúme dele. Não, tem gente que tem ciúme de livro. Tem gente que tem ciúme de Ai, receita. Por que você foi Não falar é? do livro, gente? É. De receita. Eu não dou essa receita. Eu tenho ciúme de jeito livro. nenhum. Eu tenho. É. A primeira coisa que eu faço é botar nome, quando é meu, aquela coisa... Menino, coisa horrorosa. Ciúme de livro eu tenho. Quando eu desencarnar, não aceita meus livros não, que vai tudo com zica assim, de possessividade, sabe como é que é? Mas tem isso, tem ciúme de coisa. Bom, vamos lá. Vocês entenderam? Relacionaram aquilo com o conteúdo que a gente viu na aula passada? Enquanto eu projeto em alguma coisa a minha plenitude, eu ainda não consigo me desprender o suficiente para ter um relacionamento maduro. Porque eu coloco os meus valores, a minha conduta, as minhas metas existenciais em alguma coisa. Quando eu sou muito ciumento, ainda tem, digamos, muito de um comportamento arbitrário, ancestral, influenciando na maneira possessiva de ver as coisas. Porque ciúme tem tudo a ver com posse. Tem tudo a ver com poder de mando, né? Tem tudo a ver com uma autoridade exercida sobre a coisa, ditando os rumos de tudo o que lhe... A ideia de controle. Controle é muito forte. Então, isso ainda não é peculiar de um espírito que está naquela 4ª fase da trajetória do amadurecimento psicológico. Vamos considerar, isso é importante, que quando Joana mostra ali da insegurança, capricho, dificuldade para o relacionamento ajustado, o próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, quando trata das aflições, lembra a gente que as aflições decorrem de questões presentes e de questões pretéritas. São as chamadas aflições atuais e as aflições... É aquela, eu esqueci a outra. Pretéritas. Vamos chamar de pretéritas. Mas eles causas atuais das aflições e causas... Tem um outro nome. Anteriores, é como ele chama. O que acontece? Eu trago desta vida algumas dificuldades que eu preciso dar conta. Se eu não dou conta delas, isso vai influenciar no meu comportamento. Ou seja, a criação, como a gente já falou aqui, os primeiros relacionamentos, o relacionamento que deu errado, tudo se influencia nos próximos. Mas também influencia aquilo que nós vivemos em outras vidas. Isso tudo vem, de alguma forma, e a gente chegou a dizer isso lá atrás. Se você teve um problema com uma pessoa, com um espírito, com uma experiência importante de traição, exemplo, só exemplo, e a gente vem e reconstrói uma nova história, pode ser que, fruto daquela memória perispiritual, a gente tenha um ciúme exacerbado por conta daquela experiência, alguma coisa imotivada. Porém, se isso é com aquela pessoa, faz todo sentido, porque você teve com ela uma experiência. Mas quem é ciumento com várias pessoas, ou até com coisas, já não tem essa justificativa de uma herança relacional de vida anterior. É porque isso faz parte mesmo da sua personalidade. E não apenas da personalidade construída pelo ego, eu digo daquilo que você traz como herança espiritual. Então, a gente tem que entender que o ciúme funciona como um mecanismo, tudo bem? Como um mecanismo de manifestação de posse, desequilíbrio, em virtude de uma construção ainda desequilibrada desse ego que não sabe quais são as suas identidades. Se você perguntar para homens se eles já foram traídos, a resposta mais recorrente é que eu saiba, não. Não é assim? Porque o homem tem uma dificuldade absurda de dizer que foi traído. Só para lembrar, aquele que é traído, ele é vítima do desequilíbrio do outro, se é que alguém é vítima de alguém, mas eu quero dizer, ele não tem responsabilidade imediata por isso, não é? Porque ainda que você seja péssimo, o outro, se não está satisfeito, pede as contas e vai embora. Porque se eu
vou usar a palavra por falta de outra melhor. Sou a vítima, eu tenho tanto constrangimento de dizer que fui traído. Por quê? Porque eu ainda projeto na sociedade o desejo de ser superior, de ser... Né? Porque senão não teria nenhum problema de dizer, fui traído. Fui traído. Né? Coisa que as mulheres fazem mais naturalmente. Né? As mulheres têm mais facilidade de dizer que foram traídas. Então, enquanto o homem tem esta dificuldade, é porque ele ainda se sente dominador de uma condição que não lhe pertence. Acho que ele acha que é uma fraqueza. Você trouxe uma coisa importante. Ninguém duvida da influência dos arquétipos no comportamento psicológico. Eles fazem parte da própria construção da personalidade. Ninguém é livre de enfrentar aquilo que os arquétipos trazem para a gente nessa construção. Ninguém. Porém, quanto mais a gente progride, menos influência esses arquétipos têm, digamos, como empecilho na construção de uma personalidade mais plena. Vamos chamar assim. Isso, quanto mais desprendido daqueles valores da família, da sociedade, que eu construí para mim, mais livre de amarras eu estarei e, portanto, né, mais próximo da plenitude eu chegarei. Porque provavelmente mais em cima da razão eu questiono. Perfeito. E é uma razão que não é uma razão construída, é uma razão estabelecida pela lógica de Deus. Então, se a gente percebe esse processo, aquele que não consegue se desvencilhar de um relacionamento para iniciar outros relacionamentos, talvez não tenha sequer metas existenciais claras do que ele busca. E por isso ele precisa se envolver em outros relacionamentos. Se você tem muita clareza disso, você não sente ciúme, porque você entende que qualquer equívoco do outro é do outro e isso pertence a ele. Não estou dizendo com isso, o equivocado é ele, então vida que segue. Não, você tem o direito de, em não querendo, diante de um fator de, como é que chama, de traição, não querer mais se relacionar com aquela pessoa. Mas ciúme é outra coisa. Ciúme é aquele medo o tempo inteiro que você tem de ser traído porque você próprio talvez não se julga merecedor de um amor pleno. Já pararam para perceber que o ciumento tem muito de baixa autoestima? Porque ele o tempo inteiro acha que alguém vai conspirar contra ele. E para se precaver disso, com medo da censura social, ele fica o tempo inteiro querendo controlar. Ele também acha que todo mundo olha para a pessoa que ele acha o máximo da mesma maneira que ele a vê. É natural, com certeza. Com certeza. Oli? Ela está ali? Está ali. Mas era o passador para a gente, onde Não, te dei mas isso. está sem... Bateria? É. Ah, é? Tá bom. O que ele acabou de falar. Como o ciumento não consegue manter um bom nível de autoestima, acredita não merecer o carinho nem o devotamento do outro. Por conta disso, aflige-se com o medo de perder a companhia do seu afeto. Esse tormento faz-se tão cruel que se encarrega inconscientemente de afastar a outra pessoa, tornando-lhe a convivência insuportável por conta de contínuos conflitos que só existem no seu psiquismo. Você conhece alguém assim, Gi? Já viu alguém que cria tanto problema, cria tanta confusão, o ciúme é tão doentio que a pessoa é como se ela construísse um afastamento para justificar o porquê que ela não é merecedora daquele amor. Você já viu alguém assim? Eu já. Eu já vi. É tudo, é verdade. Uma vez, havia um lugar, né, em que eu trabalhei, na doutrina espírita. A pessoa fazia um trabalho, assim, excelente, de grande qualidade, ela tinha um grande devotamento à sua função. Só que o espaço era dela. Sabe aquela coisa do é meu, aquela coisa do apego, né? E aí eu vi uma coisa, um trabalhador dizer um negócio que eu achei assim, perfeito. Ele dizia assim, ele tentando fazer uma atividade que um pouco esvaziava o trabalho que ela realizava. E ela, como mapeava muito bem aquele espaço, ele dizia assim, olha,
eu tenho responsabilidade com este trabalho. Só que você está me impedindo de realizar este trabalho. E você sabe que quando a gente abandona a tarefa, a gente responde espiritualmente por isso. Só que se a gente é impedido por outra pessoa de fazê-la, quem responde é esta outra pessoa. Você quer assumir o meu karma? Ele diz assim para ela, você quer assumir o meu karma? Porque aquilo que é meu, que é dever meu, que eu não estou realizando, que você não está deixando, você está inviabilizando, quem vai assumir o ônus de eu não ter realizado esse trabalho é você. Você quer isso para a tua vida, você tem certeza. É apego, é ciúme. Mas é ciúme mesmo. A pessoa tem ciúme daquele espaço. Se alguém adentra ou põe em risco de alguma maneira, começa a aparecer, começa a esvaziar aquele espaço, o que o outro faz? Ele fica enlouquecido. Pois é. Até onde vai o ciúme e até onde vai a vaidade? Porque na realidade tanto faz ser aqui no centro ou em qualquer outro lugar. Porque eu também escutei uma vez que o centro é um reflexo da sociedade. Sem então dúvida. tudo que acontece aqui, né, acontece lá fora também, né? É verdade. Desabafa, filha, desabafa. Momento de desabafo. É. É. E aí eu comecei a treinar o inverso, né? Aham. Eu acho que tem muito a ver com o controle, você tem que perceber que você não tem controle de nada na vida. Não tem. Enfim, e é um exercício diário. Então, assim, eu comecei a fazer isso comigo, a gente dizendo, vou fazer isso, aquilo, não sei. Vai, meu amor, jogava as coisas. É o controle. Você tem que começar a exercitar e depois uma coisa que tão naturalmente. E hoje, todo mundo tem um passado, todo mundo tem uma vida, né? Uma história. Então, quer dizer, eu tenho fotografias dos meus ex, desde o primeiro até o último, não sei quem. Ixi, mas isso é patológico, hein, amiga? Cuidado, hein? Coleção de ex, Deus do céu. Ele vai saber, então, você sabe por quê? Eu acho que a gente não tem que esconder, cada um tem um passado. É. Ninguém é. A gente já foi algoz e vítima de alguém, entendeu? Então, assim, É. se a gente compreender que a gente não tem controle sobre o outro, a gente não tem controle nem da gente mesmo. É isso aí. Isso é um negócio que eu queria dizer muito hoje. Muito hoje. Olha, hashtag ficou a dica, entenderam, né? Quem muito, eu vou repetir agora, pois é. Quem muito se preocupa com tá me traindo, porque provavelmente o bicho trai que é uma coisa, né? Eu até acho que em um lugar aparece aquilo ali. É igual moralista. O moralista pega no pé, mas ele mesmo, né? Sabe por quê? Porque a gente mede o outro pela nossa própria regra. A gente só consegue julgar o mundo e as coisas pelos valores que a gente tem. Não é isso? Então, vocês lembram da Perpétua, da novela da Tieta? Lembram da Perpétua? Que era o reduto da moral de toda a cidade. E no final das contas, vocês viram que era a Perpétua, não era? É um pouco isso, a gente só mede o outro pela régua que a gente tem. Então, sim, existe isso, mas você sabe que isso é uma coisa importante para a gente observar. Aquele que tem o tempo inteiro medo de ser traído, é porque provavelmente tem uma consciência culpada que o assoma ali, que lhe traz esse conflito. Isso é muito comum. Mas, às vezes, não. Assim, a gente percebeu aqui nesse curso que tudo pode, né? Nada é em absoluto. Porque, vamos pensar juntos, Gi. Tem gente que é efetivamente muito devotada, larga tudo pelo outro, e não faz nada, não sai de casa, não conversa, não tem amigo, não isso, não aquilo, tal, mas quer que o outro faça a mesma coisa. E qualquer comportamento diferente, ela tem ciúme disso. Não tem a ver com comportamentos semelhantes, mas tem a ver com o desejo de que o outro se comporte à semelhança das escolhas que ela própria fez. De qualquer forma, a gênese é a mesma, porque o ciumento continua sendo um grande dominador. Um grande dominador. Só que tem um problema maior aí. Neste caso, o ciumento trabalha com a chantagem emocional. Eu faço por você, por que você não pode fazer por mim? Então quer dizer que eu posso largar a minha vida, eu posso isso, eu posso aquilo, mas você não pode fazer isso por mim.
Então ele vai prendendo o outro pela sua conduta chantagista. É isso aí, pela sua conduta de chantagem. Gente nova no pedaço, seja muito bem-vinda. Qual é o seu nome? Renata, seja bem-vinda. Gisela. Nelson. Turma. Regina. Turma Regina. Regina Turma. Renata. Gente, 2 esquizofrênicos. Eu falei, gente, ela acabou de me dizer e já esqueceu. Aí discretamente qual é o nome dela? Regina. Gente, você vê que casa espírita reflete a sociedade. É doido orientando maluco, olha isso. Você acabou de falar. Sabia que era Rê. Rê. Oi, Rê, tudo bem? Cheio de intimidade. Então, tô entendendo. A gente vai fazer o mesmo percurso que Joana fez, hein? A gente começa conhecendo como funciona, qual é a origem do ciúme, até que a gente chega à terapêutica, que não vai acontecer hoje, provavelmente vai ser na aula que vem, como a gente planejou, né? Olá. Desistiu já? Não, né? Tem gente já sabe de uma coisa, não sei fazer isso mesmo, não vou dar conta, vou embora. Falar de ciúme, vou contar uma história rápida. Olha aí, eu já desestruturando essa aula, A gente Gia. estava esperando já, né? Vou contar uma história. Ela disse que é pra ali. Uma vez, eu conto pra minha mulher não é ciumenta, já falei isso, né? Minha mulher não é ciumenta. Eu tenho tanta coisa pra fazer que não dá nem tempo de ter ciúme. É tanta coisa pra fazer que não dá nem tempo de sentir ciúme, né? É porque ela é bonita, gente. Não é ciúme, não. É cuidado. Ciumentos os eufemismos, assim, né? Não, eu sou muito não, mas tiquinho só. Tiquinho a gente sempre é. Já fui mais, hoje menos. A gente amadurece, né? A gente amadurece. E aí, uma vez, uma aluna chegou para mim e botou as coisas em cima da minha mesa e disse assim, professor, precisamos conversar. Eu digo, ih, problema, lá vem. Aí sentei, né? Vamos lá. Ela disse, estou apaixonada por você. Eu digo, gente, mas o problema é maior do que eu imaginava, né? Gente, sabe quando você reage assim? Assim. Sabe quando você reage de maneira inesperada? Eu só soube dizer assim para ela, disse, querida, entra na fila. Ô, gostoso, né? Entra na fila. Porque, gente, eu vou dizer para ela o que ela sente e o que ela não sente. Não, eu estou falando porque eu já contei para minha mulher, a gente riu muito depois. Eu vou dizer para ela o que ela sente. Não, você não sente isso, você sente aquilo. A mulher sabe o que sente, gente. Ela gosta, né? Fazer o quê? Aí eu falei assim, mas eu não vou... Não sei o que, né? Não, normalíssimo, eu estou podendo, amiga. Como assim não é normal? Não. Ah, não é anormal. Não, tem uma coisa de projetar no professor. Professor tem a figura do... né? Muita mulher. É verdade. Por isso eu sou super assediado. Não, eu já sei que você estava dizendo coisas minhas aí. Bom, deu até um clima, viu? Rolou até um... menina, baixa autoestima não é o meu problema. Aí, resultado, aí eu disse assim, gente, mas eu tenho que me livrar desta criatura, né? Aí eu já levantei assim, saindo, né, como quem diz, não vou nem dar muita atenção, porque quanto mais alimenta, mais a coisa cresce. E aí, eu saindo, ela disse assim, professor, só mais uma coisa. Eu digo, fala, aquela coisa já assim, de má vontade, né? Porque se dá muita atenção, às vezes dá problema. Aí ela, você acha que eu devo trancar? Eu digo, claro que eu acho que você deve trancar. E faça com uma mulher, para não dar problema, para não ter risco. Aí ela disse assim, é sério, professor? Eu digo, seríssimo. O que acontece? A gente não conhece nenhuma pessoa. Não conhece. A gente sequer construiu nada, não tem lastro para discutir. E diz que ama o outro, gente, tem um problema importante de autoestima aí. Tem um problema. E algumas pessoas que têm essa estima reduzida, elas acabam projetando em alguém, e estas pessoas, em geral, são essas superdependentes, né, que fazem tudo pelo outro, endeusam o outro, e blá, blá, blá. E, às vezes, ela nem tem o discurso da cobrança, mas ela tem
uma vitimização velada que vai prendendo o outro emocionalmente. Eu não tenho tempo de ver novela, nem falta de gosto não, é falta de tempo mesmo. Mas eu vi que parece que tem uma personagem agora, de uma menina que estava muito doente, não sei o quê, e o garoto ficou com ela, direitinho do lado dela. E agora que ela está boa, ele não curte mais, né? Está gostando de outra. Gente, essa é a situação. Há pessoas que são doentinhas sempre. Ainda que não seja uma doença e tal, é o coitadinho, é aquela coisa do... né? Muito frágilzinha. E a gente não pode comprar essa ideia. A gente precisa ter essa conduta da firmeza, de dizer, minha filha, passa depois, né? Entra na fila, por quê? Né? Porque se você acolher isso uma só vez, ela vai explorar a pessoa, né? Ela, o homem ou a mulher, vai explorar isso de muitas maneiras. De muitas maneiras. E esse mecanismo é tão arraigado no nosso comportamento que pai e mãe podem desenvolver um pouco disso, né? Não é à toa que eu faço tudo pelo filho, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas na hora que ele começa a viver a própria vida, aí dele. Aí o povo dá aquela surtada, né? Aí nem vazio e blá, 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 trelelê. Mas no fundo, a gente tem um comportamento de ciúme, né? Porque a gente não percebe que o outro está maduro para viver a própria vida. E essa fase é difícil. Porque minha filhota, assim, eu já estou, né? Lembra? Oi? É o que, matrícula? Não, ela saiu, trancou e daí por diante. Me tirou do Face, precisa ter visto, menina. Desfez amizade, uma coisa assim, Separei logo, cortei logo aquele negócio. Tem que cortar. O que? Depois vai falar maluca, ficar atrás de mim, me perturbando, me azucrinando, tô fora. Tem. Eu digo assim, a gente precisa ser honesto com as pessoas. Precisa ser honesto. Não, filha, não rola, desculpa, passa adiante, porque... Não, de jeito nenhum. Mas talvez pudesse, né? Assim, se você não fosse casado, eu digo... Né? Não, nem levanta essa bola, porque aí vai que ela queira que a minha mulher esteja morta, por exemplo, né? Ai, meu Deus. Ok, em São Paulo, tu não viu a outra que matou a mulher do outro, porque ele não teve nada com ela, mas... Não, porque eu sou casado, o problema é o casamento? Falou, matou a mulher. Onde isso? Tu não viu isso? Em São Paulo, foi. O problema é essa mulher, vou tirá-la do nosso caminho. Então não tem esperança nenhuma. Não tem. Segundo o Gusmar, ótimo, porque vai todo mundo voltar mais maluco ainda e ele vai estar... Então é melhor ela trancar mesmo. É melhor trancar, tadinha. Então vamos lá. Também, pois é, tem esses casos. Né? Vamos lá. Só conseguimos medir o outro pela nossa própria régua. O ciumento deseja o amor, mas teme entregar-se, porque sabe de alguma maneira que o que deseja é a posse, que lhe dá autoconfiança. Sua busca não é ainda da plenitude, mas da dominação de coisas e de pessoas. Seus interesses ainda são muito imediatistas para investir em amor de verdade. Incapaz de oferecer-se em clima de tranquilidade ao afeto, desconfia das demais pessoas e supõe que o seu ou a sua parceira ou parceiro também sejam incapazes de dedicar-se com integração desinteressada, sem ocultar sentimentos infelizes. E isso provoca muitas brigas. São aqueles relacionamentos doentios, né, que a gente vê. E aí o ciúme acaba afetando de uma maneira tal que a pessoa se sente aprisionada, né, e não consegue nem respirar. Qualquer coisa que faça, está no telefone, tá, alguma coisa, já está pensando que é outra coisa. Você tem que ficar se justificando o tempo todo. Tem uma coisa grave nisso, que é a perda da espontaneidade. Quando você começa a dizer, eu vou fazer assim, ó, assado, porque o que o fulano ou a fulana vai pensar, você está perdendo a espontaneidade. Porque o melhor que a gente tem, o melhor que a gente faz, o melhor de nós mesmos, vem com a espontaneidade. O Divaldo falando aqui, no dia que ele veio, da última vez, no dia do Jorge Andréas, ele falou, lembra quando ele brincou do café, lembra disso? Ele diz assim, não me lembro como é que foi a história? Ele falou do Jorge Andréas, do café, que ele mandou a mulher tomar café. Nossa, Nelson, não lembro. Gente, ele falou assim, que ele pediu café, aí ela disse assim, mas café não é ruim para mediunidade. Disse, não, quanto mais eu tomo café, melhor a mediunidade. Aí a mulher passou a beber litros de café por conta disso, não viu? E aí ele falou assim, no final das contas, e quanto mais ela bebia café, menos controle mediúnico ela tinha. Porque quanto maior a estimulação,
menos você tem aquele encontro com si mesmo, e o menor é a sua capacidade mediúnica. Porque o melhor da mediunidade é quando você tem um encontro com si mesmo, sem nenhuma interferência externa que cause ansiedade, conflito e coisa do gênero. Por isso que no tratamento espiritual não pode tomar café, nada estimulante, chocolate. Não pode. Você tem que ter um encontro com si mesmo. Então, quando você começa a pensar o que o outro vai, eu vou fazer assim um assado porque o outro pensa, o outro deixa de pensar, você está perdendo essa espontaneidade. E aquele potencial de fazer o melhor de si, você vai perdendo. Porque é você agindo com os seus valores, mas pautado pela conduta e pelo comportamento do outro. Isso não tem como gerar bons frutos. Por isso, é muito importante a gente ter essa clareza da completude. Eu vi uma coisa tão bonitinha, agora estou me lembrando. Podia ter trazido isso, mas a gente só lembra depois, né? O povo que procura a cara metade. Uma explicação assim perfeita para falar disso. Quem procura a cara metade tem um problema gravíssimo nisso, porque ele só entende que ele será pleno junto com o outro. Sem este outro, ele será sempre uma metade. Melhor do que isso é você ser inteiro e procurar uma outra pessoa inteira, porque vocês serão 200% e não 50%. Então, juntos, né, é melhor juntos sermos 200% do que sermos juntos 100%. Porque aí seremos sempre metades, sempre dependentes de alguma coisa. E diante desse contexto, a gente precisa... Tem muita gente que pensa que está pensando, se valorando, fazendo essa coisa toda, está apenas repetindo o que está na moda, os pensamentos modernos, o que sai do Facebook. É uma repetição, não entende que precisa interiorizar para... Você sabe que ela está falando aqui da repetição dos comportamentos. Por isso a gente falou dessa projeção. Hoje a gente projeta muito o que a gente é a partir desses valores. É essa abstratização da terceira fase, né? Há pessoas que se demonstram nas redes sociais extremamente felizes. Muito felizes. Você posta coisas maravilhosas, isso, aquilo. Eu não estou dizendo que a gente tem que ficar postando desgraça no Facebook, não é isso. Mas o que eu estou dizendo é que o tempo que a pessoa fica demonstrando que está feliz, para mim é uma evidência muito grande de que ela não está feliz. Aquele que está almoçando tem que tirar foto do prato para dizer que está comendo bem. Está viajando, tem que tirar foto para mostrar de cada... Não é que a gente não possa postar, não que a gente não possa postar essas coisas. Mas eu digo assim, sabe aquela pessoa que tu está fazendo um acompanhamento quase que minuto a minuto da vida da criatura? Isto é uma evidência de que a pessoa tem necessidade de dizer que tem feliz. Olha, quem está efetivamente feliz... Quem está efetivamente feliz, vive num estado de prazer, de felicidade e de agregar tão grandes, que eles se preocupam mais em viver essa experiência positiva do que ficar mostrando isso para os outros. Pois é. Então, o ciúme tem um pouco a ver com isso, né? Porque quando a gente tem essa necessidade do controle, a gente está no mesmo esquema desse que precisa ser exibido, não é muito diferente. Vamos pensar sobre essa coisa, por isso o autoconhecimento. Joana tem essa abordagem clara, perfeito. Se você se conhece, você começa a entender o porquê dos teus mecanismos, e aí você começa a resolver os seus problemas, inclusive o ciúme. Inclusive. É verdade, porque ali na primeira frase... O ciumento deseja o amor, mas ele tem medo, na realidade, né? A insegurança é maior do que a vontade dele de amar. Então, esse medo dele acaba não deixa ele ter esse sentimento e querendo cercear a pessoa que ama de tal maneira que ela não pode fazer nada, porque ele tem que controlar para que nada o fira. E é curioso que na cabeça do ciumento, ele está fazendo um excelente favor para o outro. Porque como ele entende que o outro é menos do que efetivamente
ele se sente como aquele que auxilia o outro a tomar as decisões e tal. Ele se sente como alguém que protege. A figura da proteção é muito recorrente na fala do ciumento. Não, eu não tenho ciúme, é porque ela não sabe se comportar. Não, isso não é porque ela é muito inocente. E se eu não fizer tal coisa, porque ela não percebe. Então, tem muito essa fala da proteção, quando a rigor não é proteção, é controle. Tem isso, né? Não, o problema não é você, é porque é o outro, é o que o outro vai fazer, como se fosse frágilzinho, precisasse da proteção daquela pessoa, né? Agora vamos concordar, vou botar fogo nelas, que mulher é muito mais ciumenta que homem. Eu acho que mulher demonstra muito mais que o homem. Né? Vocês estão meditando ou é constrangimento da verdade, do peso da verdade? Isso não tem... Eu só discordo de uma coisa, mulher não perdoa muito mais, mulher perdoa, ponto. Homem não. Né? O homem tem mais dificuldade de perdoar. Tem sim. Bom, deixa eu mudar de assunto, que ela hoje está pegando no meu pé, vocês estão reparando, né? Que o homem tem dificuldade de tudo. Ela disse que o homem tem dificuldade de tudo, ela disse. Que exagero, qualquer radicalismo é exagero, né? Não, dificuldade de pedir desculpa eu não tenho, não. Não, tem não. Isso é de todo mundo. Você não conta. Né? Eu não conto. Não, mas homem não. Eu tenho uma alma feminina. Filho, ajuda a gente aqui. Você tem dificuldade. Hein, filho? Ajuda a gente. Bom dia, seja bem-vindo. Tá? Enquete. Você já... Boa tarde. Já foi traído, filho? Mentira. Eu só queria essa cara. Eu só queria esta cara. Eu não queria a resposta. Ó, tem outro ali. Eu não queria constrangê-lo, eu só queria a cara. Aquela cara que você fez era o que a gente queria congelar. Ali agora. Entendeu? E você, filho? A cara, pronto, fez a cara, pronto? Fez a cara, já é isso. Ai, não, gente, eu vou ver. Quem já foi traído? Ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Pronto. 8, 9, 10. 10? Tem o dedo da Oliviane lá dentro também. Oliviane, você também. Você viu a cobrança? Oliviane, a culpa não é tua, a fala é do outro, do danado, né? Não é o Fabrício. Não, claro que não, o Fabrício é um espetáculo. Pois que a gente estava conversando, como o Fabrício é um espetáculo, né? Aliás, é bom nem fazer propaganda, né, Oli? É. Você faz muita propaganda, até perde, né? Mas vamos lá, vamos consolidar essa primeira parte. O ciumento quer o amor. Como todo mundo, a gente quer coisas boas, né? Só que ele teme o amor, em especial por conta da culpa. O sentimento de culpa é como se ficasse martelando. Você não merece isso, porque você fez tal coisa, você não merece. E fica aquele negócio. E quando a coisa começa a amadurecer, vocês já viram pessoas assim. Aquelas pessoas, quer falar com a gente, Maria? Já resolveu. Já é tão discreto que ela já resolveu, eu nem percebi. Pessoa danada, de eficiente. Pensa assim, vocês já não viram pessoas que a coisa vai amadurecendo e tal, e ela está feliz, mas quando a coisa começa a ficar mais séria, degringola por alguma razão. Vocês já viram isso? Pessoas que não conseguem amadurecer, constroem muito, mas não amadurecem nada. Já repararam? Também, neste caso, existem consciências culpadas desta vida ou de outra vida, que quando a coisa começa a ser real, ela começa a se consolidar, a pessoa, naquele inconsciente, fica pensando, eu não mereço, eu não quero, não é possível que eu esteja, e aí ela própria se incumbe de destruir, minando silenciosamente os seus relacionamentos. Há muitas pessoas que vivem buscando. A gente tem uma amiga, não precisa dizer o nome,
né? A gente tem uma amiga que já teve muitos inícios de relacionamento. Ai, meu Deus. Gente, olha só, a fofoca não é uma coisa de elevação espiritual, tá? Então a gente passa adiante. Aí tem uma amiga que tem muitos inícios de relacionamento, e todo início de relacionamento esse agora é para vingar, é para ser o melhor, é o amor da minha vida. E daqui a 2 semanas ela está se afundando no chocolate, né? No sorvete. No sorvete e tal. Se você vir alguém aí, né, com pote de sorvete, você diz, Mas é sério, as pessoas constroem e começam a construir, e investem no relacionamento e tal, e daqui a pouco a coisa se frustra. Às vezes a pessoa tem probleminha ali escondido e tal, tem isso também, né? Que a coisa uma hora aparece. Mas às vezes não. É realmente consciência de culpa. A pessoa não se sente merecedora. Você sabe que isso, fora dos relacionamentos, existe. Tem gente que quando a vida começa a andar, fluir, a pessoa fica doente. Uma coisa assim impressionante. Alguma coisa acontece, porque alguma coisa tem que trazer o desequilíbrio para que ela não esteja feliz. Eu valorizo imensamente o trabalho de Joana de Ângeles, porque eu vejo que em alguns casos, sem essa psicologia espiritual que Joana propõe, a gente às vezes tem todos os instrumentos na nossa mão para ser feliz e a gente não se permite por conta de um processo psicológico silencioso que você desconhece. Porque a dor ou a doença nesses casos não é imaginária não, gente, é real. É real. O adoecimento é real. O que não é real é a sua causa. Mas a dor que a pessoa sente, o sofrimento que ela sente, é absolutamente real. Então, ela nunca vai, se não for por esse mecanismo da psicologia espiritual, ela não vai perceber que o fator é interno. Ela vai sempre achar que é a vida, é o vírus, é o parceiro, é o emprego. Então, esse processo de ciúme, ele passa, como todos os processos, primeiro pelo autorreconhecimento. Se você não se reconhece como ciumento nas suas várias manifestações, você vai continuar sendo ciumento e vai achar que o problema é do outro. Então, vamos fazer o trabalho da autoanálise. Agora, essa análise é feita pela leitura. A gente quer, de novo, recomendar a leitura do... Isso é de onde? Esse textinho, esses fragmentos. Psicologia da gratidão. Esse foi aquela parte do amadurecimento e tal, mas isso é da nossa bibliografia, esqueci o nome, gente. A gente vai olhar, manda para... Não, esse não é do céu. Puxa, me esqueci, acredita? Como a gente preparou isso com mais antecedência, já me saiu da mente o livro. Então tem um capítulo de Joana que trata só sobre ciúme, e eu acho que vale a pena ser lido. Do SOS Família? Não sei, a gente vai olhar. A gente vai olhar e manda para vocês essa semana lá os textos. Mas aí a gente vai confirmar e manda para vocês, tá? A gente já leu todo esse? Já, né? Obrigados, olha. O ciúme que se transforma em anulação de si mesmo é como reter água na represa, ou seja, uma hora o dique rompe. Às vezes, quando se trata de um relacionamento com outra personalidade ciumenta, igualmente infantil, esta deixa-se temporariamente manipular-se por acomodação ou sentimento subalterno, reagindo posteriormente de maneira imprevisível. É aquela gota d'água no copo, né? Você deixa encher, aí depois, por uma coisinha... A psicologia forense analisa isso. Muitos casos de crimes passionais se dão porque a pessoa faz o processo de anulação e vai guardando, e aí alguma coisa acontece, a gota d'água, e que a pessoa irrompe de uma tal maneira que ela pratica coisas que ninguém, talvez nem ela mesma, imaginasse que ela fosse capaz de fazer. Não sei se vocês conhecem o caso da Dorinha Durval, que é atriz e tal. Não vou dizer nenhuma novidade, que isso está publicado em livro, tá? Tem um livro que não é
não é espiritual, nada disso, mas é um livro de leitura bastante agradável, chama-se A Paixão no Banco dos Réus. Só narra casos de crimes passionais com pessoas famosas, cujos casos tiveram grande repercussão. Tá? E ele vai contar, porque a Luísa Najib Eluf, que é a autora do livro, ela é uma profissional do direito que tem formação também em jornalismo. Então o livro tem uma coisa de jornalismo, de ela ir buscar informação e colher com parentes, com pessoas conhecidas e tal. Tem uma coisa de jornalismo, mas ao mesmo tempo ela dá um tratamento jurídico para o tema, né? Eu trabalho isso lá com os meus alunos na graduação. Que a gente faz em doses homeopáticas reflexões sobre personalidade. A gente vai ajudando o povo assim, em doses homeopáticas. E você sabe que no caso da Doreen Durval, o garoto lá com que ela se relacionava, ele atraía recorrentemente, ele não trabalhava e a explorava financeiramente, né? E depois de um tempo, quando já não era suficiente o sustento material, ele passou a humilhá-la. E a humilhava, assim, grotescamente pelas coisas que você observa lá dos diálogos que eles têm e tal. É bem deprimente. Tem um dia que ele diz assim, não quero mais ficar com você, porque você é velha, é gorda, é isso, é aquilo. Aí ela diz assim, não, mas eu faço uma plástica, eu faço isso, eu faço aquilo. E aí ele diz assim para ela, você com plástica, não tem cirurgião que dê jeito em você, você só resolve morrendo. Aí ela diz, mas o que eu posso fazer por você? Você quer fazer uma coisa por mim? Você se mata. Aí diz que aí a gente já não tem mais a figura dele, só a figura dela para falar, né? Aí ela diz que ele vai lá dentro, pega uma arma, bota em cima da mesa e diz, você quer fazer por mim? Se mata. Aí ela pega e mata ele. Você vai ver que tem algumas questões sempre haverá questões relacionadas. Mas por que eu estou falando desses casos todos? São diversos casos. Todos eles, se vocês lerem, porque ela não tem uma preocupação espiritual ali, repito, é jornalística, jurídica, você vai perceber, sempre em todas as narrativas, elementos de natureza espiritual. Sempre, você vai perceber pelo comportamento, pela maneira como o relacionamento foi evoluindo. O livro tem essa vantagem de a gente perceber que provavelmente tem a influência espiritual. Quando não, tem pessoas com esses processos psicológicos, em regra, manifestando de maneira ligeiramente diferente essas reações. Tá? Crimes passionais, a gente tem vivido momentos de crime passional, tem reparado? Vários casos de crimes passionais, e a gente começa a perceber que é isso aqui mesmo que o João está falando, olha. O ciúme se transforma num processo de anulação como si mesmo, mas chega um momento que o dique se rompe. E qual é normalmente a conduta dessa pessoa? Não raro, elas descambam pela prática de crimes. Isso não é incomum, não. Submeter-se aos caprichos do dominador é resultado de uma afetividade construída de maneira doentia, destituída de significados nobres e de vivências enriquecedoras. O ciúme não é uma boa escolha. Isso. Vamos fazer leitura corporal, Gi? Quem é que está mais aborrecido ali, ela ou ele? Ele. Eu acho que é ele. Não, os dois estão aborrecidos, é certo. Eu acho que é ele. Ela está de saco cheio. Ela está de saco cheio, é isso aí. E ele, está como? Ele está na defesa. Se a gente observar alguns elementos de leitura corporal, ele tem maior resistência que ela. Provavelmente, ele é a gênese, né? Porque ele é mais endurecido para o relacionamento. Ele está fechado e tal. Existem alguns livros muito interessantes que ajudam a fazer leitura corporal. Vocês já leram essas coisas? E aí a gente começa a perceber da pessoa muito mais, às vezes, do que ela mesma sabe dela. Isso é fantástico para a gente poder trabalhar algumas questões. Posso trazer alguns para vocês, tá? Fala.
É tipo o povo de casa, Gi. Que o povo de casa não ouviu o que ela falou. Você saiu, Gi? Foi longe você? Pois é, não, é que eu também conheço. Ela está falando sobre um casal, dois casais de amigos que ela conhece, que ele não sempre o homem, né? Não satisfeito de estar tudo na paz, assim, ele cria uma situação tal, né, independente de haver alguma coisa mesmo, só para ter a briga, ter aquele ciúme, né, aquela demonstração de ciúme, e que depois, eventualmente, faz as pazes e tal. Como a gente viu ali na tela anterior, né? Às vezes a questão não é real, ele próprio quem cria. Mas você sabe também que, independente do ciúme, há pessoas que se alimentam dessas mazelas. Há pessoas que buscam o conflito. É uma necessidade que tem de viverem em conflito. As suas amizades reproduzem esse contexto, os seus relacionamentos, o seu trabalho também. E há pessoas que destoam. Se você às vezes perceber alguns trabalhos harmônicos, com a chegada de algumas pessoas, elas desestruturam toda a harmonia. Não é a chegada física, eu digo a chegada dela a este grupo. Não é à toa que vários autores mais tradicionais, coisa que não cabe mais hoje, sabe? Mas vários autores mais tradicionais, Manuel Flamengo de Miranda, e o próprio Allan Kardec passou por essa fase, eles diziam assim, um membro só pode ser aceito no trabalho mediúnico depois de uma convivência de não sei quantos anos, ou seja, ele compartilharia da experiência daquele grupo na condição de assistente, e somente depois de alguns anos, o Manuel Flamengo de Miranda chega a propor pelo menos 3 anos de convivência sem atuação, para que só depois disso essa pessoa fosse aceita naquele grupo para trabalhar. Imagina, a gente nem tem trabalhador mais hoje em dia, né? Para, assim, sobrando, a gente tem que ajustar todo mundo a algum trabalho. Porque ele diz, a chegada de um membro a um grupo, ele desestrutura os acordos tácitos que aquele grupo tem. Apesar de o grupo ser bem pequenininho, ser uma dupla, o casal tem um pouco disso. Um indivíduo, se ele é muito diferente do outro, por conta dessas predisposições, ele às vezes pode ter essa necessidade de viver no conflito, e o outro não. Então, quem não busca o conflito sofre pra caramba. Porque ele já não tem o que fazer e ainda assim ele tem o receio de que alguma coisa venha acontecer a qualquer momento por alguma coisa que ele sequer pode controlar. Por isso o ciúme tem também um comprometimento espiritual, sabe? São dois casais que todos que conviviam sempre vendo que termina em alguma coisa. Trágica, né? Porque tem, assim, você viu desenhando de uma maneira que você diz, e como intervir? É muito difícil, porque Como intervir, eu vou te sugerir. Vai um dia com ela a uma livraria, assim, andando, aquela coisa do, sabe? E aí entrou e disse assim, eu quero comprar um livro, sempre pra gente, tá? Eu quero comprar um livro e tal, entra aqui comigo e tal. Aí você mexe daqui, mexe dali. Aí, de repente, você pega conflitos existenciais, e diz, gente, esse livro é ótimo, vou te dar de presente, ele é lindo, adorei, melhorou a minha vida, sabe uma coisa assim? E aí você dá para a pessoa. Isso é uma, assim. Porque se você vai falar, assim, qualquer coisa do marido dela, ou da mulher dele, você está querendo destruir esse casamento. Mas se você dá conflitos existenciais, a culpa é de Joana. Entendeu? Aí fica mais fácil, porque ela já passou dessa fase. Tá? Estou errado, Gi? Será? Está certíssimo. Será que conflitos existenciais ajudam? Sim, ajuda. Eu acho que depende muito dela mesmo, né? Da gota, do copo dela encher até o ponto que ela vai dar um basta. Porque um relacionamento assim é doentio, né? Você conviver diariamente com um marido desse jeito. É melhor se separar logo. Tá vendo? Pois é verdade. Vamos lá. Vamos lá. Relação entre o ciúme e a ansiedade fundamental. Quer começar esse? Vamos lá. Falta de metas claras faz supor que as metas artificiais que a gente constrói são suficientes, quando na verdade não são. A gente falou ainda agora do autoconhecimento,
E nesse autoconhecimento é o pontapé, você vai começar a identificar que o relacionamento não é sadio, que não isso, não aquilo, beleza. Mas a gente precisa, em algum momento dessa trajetória, colocar meta na nossa vida. Não metas de emprego, de trabalho, de dinheiro, metas existenciais, de coisas cujo resultado objetivo e imediato não retornam para a gente, sabe? De realizações de coisa que a gente oferece para a vida. Porque quando você tem isso, e chega alguém, um ciumento crônico, e começa com aquelas bobagenzinhas que não fazem nenhum sentido, vai ficar tão claro para você que aquilo ali é distante do que você deseja para você, e isso vai te dar muito mais segurança de como você deve organizar a sua vida e administrar aquele conflito conjugal. Eu digo que uma das coisas que mantém alguém junto de um ciumento crônico é a não certeza de que estar longe dessa pessoa vai ser melhor para ela mesma. Mas quando você tem metas existenciais, nem que seja projetando nessas coisas mais relevantes, você tem a certeza de que aquilo ali te prende tanto, te limita tanto, te constrange tanto, que não vale a pena. Não estou dizendo que isso leve necessariamente à separação. Uma coisa que a gente observa nesses processos de ciúme regenerado é da pessoa que toma uma atitude muito clara de dizer isso eu não quero para mim, beijo, tchau. E esta pessoa passa a amadurecer, porque o afastamento amadurece, qualquer sofrimento é capaz de levar ao amadurecimento. E quem sabe esse rapaz não encontra depois, ou reencontra de novo essa esposa, ou essa esposa reencontra esse ex-marido, agora já diferentes, já amadurecidos, e o relacionamento passa a ser melhor. Não são raros os casos de, eu voltei, eu separei, eu voltei, e agora está muito melhor. Porque a consciência daquela ausência traz algum amadurecimento. Às vezes não, às vezes é para passar adiante mesmo e vida que segue, né? Mas às vezes esse afastamento, nem que seja temporário, amadurece substancialmente e qualifica esse relacionamento. A gente tem no dia, eu estou falando porque ele falou aqui no dia, por isso não tem problema de dizer. A gente tem um pai no dia dos pais, no grupo dos pais, né, no sábado, que falou isso. Ele disse, olha, eu causava muito constrangimento ao meu casamento, né? Eu azucrinei um tanto a minha mulher, ela foi excelente, porque eu perturbava, teve toda a paciência. Mas chegou um dia que ela disse que deu um basta. Nós ficamos 2 anos e 3 meses, negócio assim, afastados, separados. A gente continuou fazendo, né, o trabalho que precisava fazer com os filhos e tal, somos parceiros, somos amigos, e agora a gente está voltando, né? Ele olha assim para ela com uma cara, tipo assim, não é? Aí ela, firme, ela disse, ela está firme, não, ela está firme, ela está firme. E aí ele diz assim, não, eu reconheço isso, eu reconheço. A gente, né, percebe uma ansiedade, essa necessidade de que ela diga que eles estão juntos e tal, mas eles estão juntos mesmo, estão voltando e tal, e estão voltando num outro contexto, em que ela agora, mas não é ela dominadora, porque é o equilíbrio, né? Mas ela mais consciente do que ela quer, mais segura, ela está naquela coisa do estamos ainda vendo, né? Vamos ver como é que a coisa... Isso é que é mais importante, a gente se apossar. Pensa nisso. A gente precisa se apossar dos nossos desejos. O que eu quero para a minha vida? Só a tua consciência te grita forte e alto quais são as necessidades que você tem nesta vida. Só você sabe, ou pelo menos deveria saber, lá no seu planejamento reencarnatório, quais são as suas necessidades mais urgentes. Então, se você se apossa dessas escolhas, e se você tem um processo de autoconhecimento em curso, provavelmente você vai fazer boas escolhas. Não há garantia, mas provavelmente você vai fazer boas escolhas. Olha a Joana dizendo para a gente. Não, perdoe, aqui não é Joana. Isso é uma psicóloga americana. Karen,
analisando os diferentes padrões de personalidade, sustentou que os indivíduos, particularmente na sociedade moderna, sofrem de um tipo, a mesma ideia, sofrem de um tipo de ansiedade fundamental. O que é essa ansiedade fundamental, como ela chama? Essa ansiedade que gera neuróticos, nas palavras dela, ou daqueles que já se encontram neurotizados, induz essas pessoas a uma exagerada busca de múltiplos objetivos, como forma de diminuir ou de abafar essa inquietação. Eu estou nesse grupo aí, ainda estou... Como é que é isso? Vamos explicar, que a gente já está acabando. Algumas pessoas, porque não sabem efetivamente o que desejam, não colocam nenhuma nem duas, colocam muitas metas para a sua vida. Aí é aquela criatura que não sabe, você tem que trabalhar mais, você tem que estar mais com a família, você tem que se envolver mais nos projetos de que gosta, sabe aquela pessoa que quer dar conta de todas as coisas? Essa ansiedade fundamental de que ela diz é uma evidência de que o indivíduo ainda não sabe bem onde está aquele ponto da felicidade. Sabe aquelas pessoas que são felizes de trabalharem no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, uma vida inteira, sabe? Já viram pessoas assim? Eu não consigo entender um negócio desse. Eu não consigo. Alguém que trabalhou a vida inteira no mesmo lugar, que fez a mesma coisa. Eu falei, gente, como é que alguém aguenta isso? Pois é, mas acontece que nem sempre é acomodação nem medo de mudança. Simplesmente aquilo ali o satisfaz. Ele está em paz mesmo. Porque ele projeta as suas necessidades em outras coisas. Há muitas mães, outro discurso do sábado, Dia dos Pais. Algumas mães ficam em conflito porque trabalham muito e não têm tempo para o filho. Outro grupo, ficam em conflito porque largaram tudo para cuidar dos filhos, mas elas sentem uma necessidade delas não satisfeita. Então a gente tem os dois grupos. E a gente tem outro grupo, bem reduzidinho, de umas mães que dizem assim, mas meu Deus, eu não entendo isso, eu me dediquei a vida inteira aos meus filhos, e eu sou tão feliz, sou tão satisfeita, e agora que eles cresceram, eu estou, mas sem essa sensação da frustração, do tempo perdido, estou agindo a minha vida, não entendo essa coisa dessa mãe moderna, né? Isso é raríssimo, mas há pessoas que têm tanta certeza do que querem, que miram naquela meta, e estão em paz, estão felizes. Quando a gente começa a estabelecer muitas metas e não dá conta, eu não sei como é que a gente pensa isso, a gente não consegue dar conta de muitas coisas ao mesmo tempo, né? Assim, de muitas metas diferentes. Mesmo no autoconhecimento, né? Saber o que é importante para cada um. Né? Porque às vezes para umas mulheres o que é importante é estar em casa, estar com os filhos, fazendo a comida, indo ao supermercado. Né? Qual o problema? E para outras, não. Para outras, o que é importante é, enfim, ter um cargo, né, alto numa empresa. Enfim, ontem até eu estava vendo uma reportagem, acho que foi na Globo News, enfim, de uns maridos que escolheram ficar em casa, cuidando dos filhos. E as mulheres que foram trabalhar. Então, a mulher sai de manhã, volta à noite, e ele, nossa... curte a beça, leva os filhos na escola, atrás, dá banho, tudo que a mulher faz, eles que fazem. A gente não sabe, tem um caso desse. Tudo que eu estou contando, o povo conta, assim, sabe? Então, não estou contando a vida de ninguém. Quer dizer, estou falando da vida dos outros, mas não é nada escondido, porque eles próprios falaram, já todo mundo viu. E também não estou falando nome. Aí teve um que ela disse assim, a gente chegou à conclusão de que ele fazia essas coisas de casa muito melhor do que eu. Porque, gente, ele tem uma habilidade para as crianças, ele conta a história que as crianças param e tudo, e eu não sei fazer essas coisas. Então a gente dizia, gente, eu estou melhor no trabalho que você faz essas coisas melhor do que eu. Você não quer ficar em casa tomando conta das crianças e tal, e eu vou... Aí, estamos super felizes. Ele disse, gente, eu tenho tempo para fazer as coisas, não tenho que ficar me dividindo, ele falando. E ela dizendo, eu chego a casa, está tudo pronto, e ele cozinha bem, e ele tudo maravilhoso, não sei o que e tal. Tudo, a criança limpinha, arrumadinha, né, assim, educadinha. Aí, o bichinho, tadinho. Pois é, mas eles assumiram bem, cada um está felizinho, né? Pois é. Nada, chega, tá de avental, nada.
Homem, quando a mulher chegar, você não está de avental, não. Ele está limpo, perfumado, de barba feita e com o jantar pronto e melhor, com as crianças dormindo. Tá? Mas aí, sério, aí ele começou a sofrer bullying, gente. Aí um perguntava assim, mas é sério, você cozinha? Você limpa a casa? Começou a sofrer bullying, sabe? E ele ali na dele, como quem diz, devo nada a ninguém, tô bem, tô feliz, pronto. Estão entendendo essa coisa dessa ansiedade fundamental? E o pior, a ansiedade se transfere, hein? A gente, com educação de filho, a gente tem isso. A gente bota a criança para fazer 20 coisas, transferindo, ele aprende que é daquele jeito e ele leva a vida daquela forma, né? Mas acho que também esse bullying não é só com os homens, não. É com as mulheres também. Porque quando a gente vai colocar assim, profissão, né? Coloca lá do lar, nossa, não faz nada, né? Enfim, né? Fica no shopping. Então, acho que é para os dois lados também, né? Tanto para o homem quanto para a mulher. Essa profissão, né? Cuidar da casa, ainda é difícil. É difícil. Mas sabe por quê? Porque houve um processo de desvalorização dessa tarefa, né? Tem um sociólogo que vai dizer que quando a mulher saiu de casa para trabalhar, houve uma análise equivocada desse processo. É como se eu quero fazer o que você faz porque aquilo que me cabia tem um desvalor. E a partir desse momento a casa ficou abandonada, porque ninguém mais quer fazer a tarefa de menor valor, né? Todo mundo quer ser feliz, quer ter, né, quer ser agente de transformação. Então é preciso resgatar o valor do lar, não da família, do lar, da ideia de administrar o lar, que é uma competência. Não é qualquer um que dá conta de... Não é, não. Tem gente que nem cheio de empregada consegue mandando os outros fazer, dar conta de organizar aquilo. É ou não é? 3h15, tá bom. Pronto, então, diante dessa ansiedade fundamental, um grande número foge na busca do amor como uma maneira de dar plenitude para isso. Só como ele não tem aquilo como meta fundamental, ele tem isso sim, uma ansiedade fundamental, nunca o amor, nunca o relacionamento sadio serão suficientes para trazer paz. E aquilo que está bom, como não é suficiente, o que a gente faz? Desarruma. Então é importante também que para a gente ter relacionamentos sadios, a gente tenha nos relacionamentos as nossas metas. Porque senão a ansiedade do que não está dando certo no entorno, a gente transfere para dentro do casamento. Porque é ruim a gente estar investindo em alguém, a gente vê que as coisas estão bem, mas vê que o outro nunca está satisfeito. A sensação de frustração desse é muito grande, isso acaba desorganizando o próprio relacionamento. Enfim, tem muita coisa para a gente amadurecer aí, tá? E a gente deixou a parte terapêutica, né, as sugestões de Joana sobre como tratar tudo isso, para o nosso próximo encontro, tá bom? Você quer que leia? Eu leio. Cadê? Um grande número, então, foge do amor, enquanto outros se entregam à conquista de recursos amoedados. Se entregam à busca de prestígio social, político, religioso, de qualquer tipo, evitando envolvimentos emocionais ou ainda tentando diminuí-la por meio do álcool, das drogas aditivas, daí por diante. Ansiedade é uma das principais causas do alcoolismo, porque, em geral, dizem os especialistas, fora a questão espiritual que a gente já conhece, né? O indivíduo que busca, e ele nunca sabe o que busca, ele acaba encontrando nos psicotrópicos, de uma maneira geral, é uma forma de fuga. Mas eu quero dizer assim, a pessoa busca, e a falta do nunca encontra o que é, ele precisa de cada vez coisas mais densas, mais fortes, que resolvam esse vazio. Por isso a gente estava falando, colocar metas existenciais é condição terapêutica. A pessoa não sabe o que quer, não sabe
está perdida, dá trabalho para ela. Mas não dá trabalho de ganhar dinheiro, dá trabalho filantrópico. Porque esta ocupação que se reverte para o outro vai ajudar a pessoa a encontrar algum equilíbrio. Sempre assim. Então, quem faz a prece? Quem pode fazer a prece? Que eu, Leonardo. Ela já fez, já. Mas que má vontade. Já está chegando o final do ano. Pronto. Elas hoje estão de branco, olha, eu vou até sair. Mestre Jesus, veneranda Joana de Ângeles, nossa mentora amada, querida, espiritualidade presente, queremos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, discutindo sobre essa questão tão maravilhosa e com tanta necessidade que nós temos, que é a questão familiar. E muito bom que essa questão esteja sendo discutida pelo Nelson, pela Gi, trazendo tanto conteúdo, esclarecendo para a gente todas essas maravilhosas possibilidades trazidas pela Joana. Que Deus nos abençoe por essa bendita oportunidade tão maravilhosa, que seja muito importante e que nos ajude a todos. Graças a Deus. Tchau, gente.